É, então, vamos começar aqui, não é, com o cenário típico, não é? Eu coloquei aqui o quase programa de governança de dados, não é? E por que esse quase? Porque está faltando alguma coisinha, tá? E quando está faltando algo ali, não é, que assim, as pessoas realmente enxerguem que aquilo ali, né, que aquele programa ele está trazendo algum tipo de benefício para a empresa, que ele é importante para a empresa. E quando eu falo isso, não é o time que tem que considerar isso, tá? São as pessoas envolvidas com o programa, tá? E aí quando a gente sente, não é, essa falta, não é, vamos dizer assim, de reconhecimento da importância, não é? Sente que assim as coisas não andam, tudo é muito difícil, não é? A gente encontra um cenário típico aqui, tá? Com algumas características, tá? É claro que nem toda empresa que ainda precisa evoluir o seu programa de governança de dados tem todas essas características, tá? Mas essas são as mais comuns e eu costumo falar o seguinte, não é? Se você olha isso daqui, tá? E reconhece dentro do seu dia a dia, tá? No trabalho ali, se você trabalha em um time de governança de dados, tá? Ou próximo a um time de governança de dados, uma área de governança de dados, se você reconhece ali, né, pelo menos 3 dessas características, o teu programa, assim, não está legal, tá? Então, algumas características, né? Então, a primeira é a falta de engajamento das pessoas, né? Então, a, o time, a pessoa, né? Como eu falo, né? Quando a gente monta um programa, às vezes uma pessoa só, dependendo do tamanho da empresa, né? Da estratégia que foi definida, às vezes é uma pessoa só que está na governança de dados, às vezes eu tenho uma equipe maior, não é? Tem equipes aí com mais de 10 pessoas em algumas empresas, não é? Então, esse grupo, não é, ele começa a sentir que as pessoas, os stakeholders, né, que estão em volta ali, eles não se engajam muito. Então, às vezes, o programa ele requer ações dessas pessoas e a coisa não evolui porque a pessoa não se compromete ali, não faz, está sempre, agora eu não posso, vamos tentar outra data, esse mês tem isso, mês que vem tem aquilo, né? Ah, fulano, fulana que poderia ajudar, está enrolado, não vai poder fazer. Né? Então você vê que é, essas pessoas, tá? Elas não se engajam muito, tá? O patrocínio também, né? Às vezes é só no papel, né? Então não adianta você pegar e acreditar, né? Vamos dizer assim, olha, nós temos um patrocinador forte porque essa pessoa, né? Esse patrocinador ou essa patrocinadora, ela tá lá no C-level da empresa, tá? E aí quando você olha realmente, essa pessoa ela não sabe de nada do andamento do programa, ela tá ali só para cobrar. Olha, beleza, de repente ela tá bancando alguma coisa, né? Ela tá bancando algum custo ali, algum investimento, e ela quer depois só saber ali o que teve ali de retorno, se fez ou se não fez, mas não sabe do dia a dia, não acompanha. Por exemplo, às vezes o programa ele estabelece um comitê executivo e essa pessoa nem participa, né? Então, o patrocinador ele não pode ser aquele patrocinador que está lá só no papel, né? Tem que ser aquele patrocinador ali efetivo, tá? Falta de orçamento, né? E aí, por que essa falta de orçamento? Porque provavelmente, tá? É, a área ela não consegue justificar a sua importância. E aí ela vai, na hora da disputa ali, não é? Acirrada, não é? Com outras áreas, ela acaba ficando lá para trás, tá? Falta de clareza sobre os objetivos e ganhos do programa, o que é isso, tá? As pessoas não sabem, não é? O porquê da governança de dados ali na casa, o que elas vão ganhar com isso, o que vai melhorar no dia a dia delas. Ah, e isso eu vejo com bastante frequência, tá? Então, se você chega, por exemplo,
na sua organização e conversa, por exemplo, com as pessoas de negócio que serão impactadas e algumas delas também vão participar do programa de uma forma mais efetiva, e faz uma pergunta simples, né? Por exemplo, qual a sua expectativa com a governança de dados, né? As pessoas não vão responder, tá? Respostas homogêneas, se essa questão não foi bem trabalhada, tá? Falta de atratividade dos profissionais. Então, às vezes, eu vejo, não é, a, a empresa ela precisa de recursos, né? E aí ela chega lá na conclusão, olha, eu vou aqui trabalhar com uma mão de obra própria aqui da empresa, né? Então, eu vou tentar contratar um consultor e um analista, por exemplo. Tá? É um cenário bem comum. E aí, essa vaga, ela demora muito a ser preenchida, né? E aí você vai ver, tem algum problema aí. Ou, de repente, os benefícios, né, o salário que a empresa está colocando não é um salário que está adequado com o mercado. Às vezes, né, por exemplo, tem empresa, né, que ela está nessa de implantar governança de dados de forma efetiva, realmente, há anos. Aí o que acontece? Entra um profissional e aí ele vê ali que o negócio não está nada legal, a coisa está feia, né? Aí ele vê ali que não tem muito jeito, aí sai. Aí pega, não fica muito tempo, aí sai. Aí pega, entra outro. Aí a mesma coisa, sai, aí vem, entra outro. E aí as pessoas vão conversando no mercado, né? E aí o que acontece? Putz, é para lá, para aquela empresa ali é uma bagunça, ali é complicado, né? E às vezes você pode até subir, né? Essa questão da salário, né, de benefício, mas, por exemplo, se você precisar tirar alguém que está em outro lugar, essa pessoa provavelmente ela vai pensar 2 vezes e vai falar que não, naquele momento é melhor ela ficar onde ela está, né? De repente, uma pessoa desalocada você até consegue, mas entra naquilo, vai ficar um tempo e depois ela vai pegar e vai sair também, né? Cultura imediatista da empresa. Então, a tudo que é novo, né, já chega com uma pressa danada para ser feito ali, para ser implementado, para fazer uma POC. Só que a empresa está ali, por exemplo, às vezes se a gente olhar, né, por exemplo, a cadeia de evolução dos dados, né, dado, informação, conhecimento, sabedoria, às vezes aquela empresa ainda está lá na era da informação. Eu já estou querendo falar aqui em A, por exemplo, cara, a empresa tem nem um BI, às vezes, né, coisa assim, já eu não vou falar que é antigo, que é útil ainda hoje, muita gente tem, muita gente precisa, mas é uma coisa que as pessoas já falam há muito tempo, não é? Então tem muita gente que está no mercado hoje, quando a pessoa fala: "Ah, eu comecei com BI", a pessoa olha: "Pô, fulano aqui é um dinossauro", né? Então, essa questão da cultura imediatista, ela atrapalha bastante, tá? Outra coisa que é muito comum, né, então, por exemplo, o time é montado, né, mas a gente não consegue envolver negócio, tem essa questão da cultura imediatista, falta patrocínio. Aí as pessoas elas têm que se agarrar a alguma coisa, né, assim, no que elas dominam ou no que elas de repente elas podem aprender ali, né, naquele momento. Aí o que a pessoa faz? Foca na questão da ferramenta. E aí fala: "Não, vamos colocar, de novo", né. É claro que a questão da catalogação dos metadados ela é importante, tá. Só que a gente não pode ficar só nisso. E às vezes o próprio profissional que está no time de governança de dados, por se sentir mais confortável, ele vai ficar nisso aqui. Porque: "Ah, agora aqui eu descobri aqui o meu nicho dentro da área do time, não é, e aí eu vou estar fazendo isso aqui porque isso a catalogação, tá? A gestão do catálogo ali, porque isso é uma coisa que eu domino, é um desafio para mim. Só que assim, o programa de governança de dados, ele vai envolver pessoas, processos e tecnologias, tá? Ferramenta é parte dessa tecnologia. Então, eu vou estar deixando os outros dois pilares capengas, né? Então, o que eu falo no foco excessivo é isso. Não é que a empresa não precisa de solução, a empresa não precisa de ferramenta, não é nada disso.
A questão aqui é o foco em demasia, em detrimento de outros pilares, tá? Falta de planejamento. Então, se você chega, por exemplo, na área, quais são os desafios, né, para os próximos 6 meses, para o próximo ano? O que já está meio ali que planejado, ou seja, ter a sua jornada, né, de governança de dados definida. Não tem. Né? Então, o pessoal está trabalhando ali no dia a dia, né? E aí, muitas vezes, focado aqui na questão da ferramenta e ainda trabalhando por, vamos dizer assim, por solicitação de demanda, né? Então, a pessoa vai lá, abre o chamado para catalogar tais termos, né? Assim, é claro que a governança de dados, ela, à medida, né, que implantamos os processos, esses processos viram atividades operacionais, perdão, tá? Mas sempre vai ter uma questão ali, né, de implantar, depois de implantado, de avaliar como está o programa, melhorar o programa. Então, sempre existirão ações para que a empresa ela evolua a sua maturidade em dados, para que ela consiga atuar em cima dos problemas ligados aos dados, tá? E também outra coisa, né, desconhecimento do tema, né? Então as pessoas não sabem o que é governança de dados, né? Então às vezes eu vejo, tem área de governança de dados, tem. Aí quando você vai ver, as pessoas ali não têm um conhecimento, né, adequado do que é governança de dados. Confunde governança de dados com governança da privacidade, governança de dados com governança da IA, né? É, então, eu tenho que ter um time, né, que tenha um perfil adequado, um perfil técnico adequado. Para quê? Porque essas pessoas, elas terão contato com os stakeholders, com os envolvidos, tá? E eles precisam dominar o assunto, tá? E aí outra coisa que vem é a carência de perfil qualificado. Então, por exemplo, não tem como, tá, você trabalhar um programa de governança de dados e trabalhar só de forma operacional. O que eu estou falando aqui? Eu só tenho analista. O analista de governança de dados, ele, de forma geral, ele trabalha na atividade mais operacional. Mas aí quem é que vai ter contato com, por exemplo, os owners, com os stewards? Vai estar captando esses problemas, vai estar conduzindo as reuniões, por exemplo, de um comitê tático, vai estar fazendo toda essa orquestração, negociação. Para isso é necessário um perfil mais experiente. Não precisa nem ser tão assim mais experiente em gestão e governança de dados, mas experiente na questão de tocar projetos, tocar demandas, de negociar, conversar com as pessoas, tá? E eu vejo, não, analista. Mas isso aí, por exemplo, o gestor da área faz. Só que o gestor da área ele tem que fazer a gestão da área, provavelmente a área, ele não tem só essa área com ele, às vezes, né? E aí ele não consegue fazer isso. E aí ele pode até ter essas habilidades, tá? Mas ele não consegue porque não tem tempo, né? Então, não adianta você, né, assim, esticar muito essa janela de tempo acima do normal, porque as pessoas também não vão render, aí começa a ficar insatisfeita e aí sai. Então, essa questão aqui é um cenário típico, tá? Das empresas que têm problemas com seus programas de governança de dados. E, de novo, né, se vocês que estão assistindo reconhecem pelo menos 3 dessas características, tem problemas.